Eleições 2018. A ITV dá sequência nesta noite à série de entrevistas com candidatos aos cargos de deputado estadual e federal, buscando garantir a igualdade de oportunidade a todos os concorrentes de Itu e da nossa região. Enviamos 18 convites para candidatos dos mais diversos partidos. 13 destes confirmaram presença. Este é um bate-papo para que você, eleitor, conheça as propostas e escolha aquela que mais represente as tuas ideias. Afinal, voto certo é sinônimo de eleição bem-sucedida. Recebemos em nosso estúdio esta noite a co-candidata ao Legislativo Estadual pelo PSOL, a Mônica da bancada Ativista. Solteira, jornalista, foi candidata à Prefeitura de Itu nas eleições de 2016 e é ativista das causas feministas e socioambientalistas. Muito boa noite, Mônica, seja bem-vinda. A senhora concorre representando uma bancada, a bancada ativista, e a senhora é co-candidata. O que seria isso? Oi, boa noite a todos e a todas, boa noite, Henrique. A bancada ativista é uma movimentação, uma inovação política, é um coletivo candidato, é um gabinete todo candidato. Você já sabe quem vai trabalhar nesses cargos e quem vai estar nesse dia a dia político e o porquê. Porque são todos especialistas, técnicos e ativistas com muitos anos de dedicação às suas pautas. Isso acontece porque, acessar a Assembleia Legislativa, principalmente no estado de São Paulo, é algo muito difícil para as pessoas que estão fazendo política nas ruas, políticas periféricas, políticas urbanas, pessoas comuns, gente como a gente, mães, negros, negras, professores, indígenas, transexuais. Isso porque é caro fazer eleição, porque você precisa de profissionais também muito caros, como advogados, comunicadores, contadores, e porque a população ela costuma eleger locais, e os locais sempre ligados ao poder local. A maior parte da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo é composta por grandes nomes empresariais das cidades. É o corretor de imóveis, é o dono da fazenda, é o dono da indústria, sempre. A gente tem o mesmo perfil de legisladores produzindo uma só política, o que deveria ser diferente. A democracia ela foi pensada para que todos os saberes e todas as pessoas debatam a política, para que ela seja ampla, para que ela seja democrática, o que não acontece nos parlamentos, principalmente no estado de São Paulo. Então a gente resolveu ampliar de forma que todos os ativistas chegassem juntos, que todos os saberes chegassem juntos. Então nós somos 9 pessoas em um único número na urna, registrado no meu nome porque a Justiça Eleitoral ainda não permite o registro desse formato, mas se eleitos nós seremos um gabinete trabalhando juntos, usando a caneta juntos, considerando juntos e formulando políticas públicas juntos. Um dos principais projetos da sua candidatura é a implantação da CPI da escola pública. O que seria essa CPI e como pretende implantar? Tá. A educação é um dos maiores orçamentos do estado de São Paulo. Isso por lei, a gente tem quase 20% do orçamento do estado mais desenvolvido destinado à educação. E a educação também é um dos poucos braços do estado que chega em todos os lugares. Quanto mais pobre o lugar, você vai ver que só tem 2 braços do estado que chegam: a polícia e a escola, porque nem sempre tem posto de saúde. Então, nem a saúde chegam em todos os lugares. Com esse orçamento, que daria para fazer muita coisa, a gente vê aí uns exemplos das escolas em período integral ou de formação extracurricular e etc., a gente não sabe ao certo o que acontece. Fato é que a escola pública está precarizada. A gente teve uma reforma da educação recente que recolocou os alunos, superlotando ainda mais as salas de aula, professores mal remunerados, a violência se fazendo presente dentro da escola, escândalos recentes como, por exemplo, da merenda, as OS terceirizadas também sendo muito bem pagas e entregando poucos, falta cartilha, a gente também já teve escândalos relacionados às cartilhas nas escolas públicas, então é necessário um olhar profundo. A CPI também ela não serve só para fazer análise de corrupção, embora a gente ache que se a gente procurar, né, e a merenda já aponta para isso, a gente vai achar. Mas a CPI, ela serve para que o Poder Legislativo faça o seu trabalho, que é mergulhar numa pesquisa científica da realidade orçamentária da educação. A partir daí, a gente vai conseguir gerar políticas públicas
de fato, eficientes para uma reforma da escola pública que é necessário. Uma reforma que proporcione, de fato, o saber, mas que também, de fato, as crianças elas sejam educadas, sejam emancipadas, que elas tenham acesso à formação acadêmica, mas também à formação cidadã, que elas aprendam a debater de forma solidária e fraterna. Enfim, a escola pública do Estado de São Paulo é um dos pontos mais importantes da gestão e, por isso, ela merece ser olhada com a importância e a urgência que esse momento exige. Na sua avaliação, hoje, a escola pública estadual está boa, está ruim, Não. Tem muito o que melhorar? Tem muito que melhorar. A escola pública, embora ela, como eu disse, ela seja o único braço do Estado de São Paulo que chega a todos os lugares, ela é péssima. Ela tem um modelo presidiário. As crianças, elas são presas em estruturas cheias de grade, ofensivas e que muitas vezes não tem instrumentos mínimos para que as crianças aprendam. Tem crianças, a progressão continuada, por exemplo. As crianças, elas chegam no ensino médio, quase analfabetas funcionais. Para além disso, elas aprendem funções básicas como apertar botão ou coisas que elas precisam para o dia a dia da fábrica. Mas a gente não sai da escola sabendo plantar, por exemplo. A gente não sai da escola sabendo interpretar texto. A gente não sai da escola aprendendo coisas que são importantes para a nossa vida, como declaração do imposto de renda. A gente não sai da escola sabendo o que faz o poder executivo e o que faz o poder legislativo. O modelo da escola e da educação no Brasil como um todo, ele não é voltado para a vida real, de fato, das pessoas. Ele é voltado para um modelo industrial, formando operários apenas, o que é importante, precisa ter e pode ser uma escolha, mas não pode ser apenas isso. E a educação, ela não pode ser violenta. Ela não pode ser violenta com o profissional. O trabalhador da escola pública hoje sofre de saúde mental. Eles são afastados, em sua grande maioria, pelas condições que o Estado proporciona de trabalho. E as crianças, por suas vezes, têm pouco interesse na escola, porque a escola não tem um modelo atrativo, não tem uma educação que seja gostosa, não tem um dia a dia que seja, de fato, sobre as nossas vidas. É sobre coisas muito distantes de nós. Então, a gente precisa reformular e isso é urgente. Eu acredito que é urgente. Outro caso que a senhora pretende brigar é pela regulamentação do tratamento de esgoto. Hoje, nos tempos atuais, essa é uma necessidade básica, mas ainda deixa a desejar? Muito, principalmente aqui no Estado de São Paulo. A gente tem uma legislação nacional sobre uma política de saneamento básico que não é regulamentada no Estado de São Paulo. E assim, cada companhia de saneamento trata o que quer, o que pode e o que dá. É uma realidade que, para muito além das ligações clandestinas, as companhias de saneamento jogam esgoto pouco tratado ou não tratado diretamente nos rios. A Sabesp, por exemplo, é a maior poluidora da América Latina. Então, não adianta a gente passar 20 anos gastando 29 bilhões de reais para despoluir o Rio Tietê e ficar tirando garrafa PET, enquanto a Sabesp, por exemplo, joga esgoto não tratado livremente no rio. Enquanto a gente não mudar essa política, obrigando as companhias de saneamento básico a tratarem esgoto, a gente vai viver uma situação calamitosa como é hoje, Candini. E quem é de Itu sabe o que é viver sem água. Mas eu preciso dizer que essa não é uma realidade só de Itu. Essa é uma realidade de 121 cidades do Estado de São Paulo que hoje estão com muita dificuldade de abastecimento d'água. Por que não tem água? Não. Água tem no Estado de São Paulo, tem bastante água. O Rio Tietê corta Itu e Salto, frondoso, cheio de espuma, mas a gente não pode captar a água dele. O que a gente precisa, então, é parar de tratar esgoto, parar de jogar esgoto não tratado nos rios. A gente precisa começar a tratar esgoto. Senão, o Estado de São Paulo pode entrar num colapso muito parecido com o que a gente viveu em 2014 aqui em Itu, e aí não vai ter plano de desenvolvimento que se aplique no estado sem água. Não existe indústria, a gente viu que fecha indústria, a gente viu que fecha padaria, que fecha lava-jato, a gente viu que a vida fica inviável, a gente viu que as escolas não funcionam, a gente viu que é conviver com banheiro sem dar descarga, e essa é uma realidade muito próxima e muito urgente. Então, escola pública e saneamento básico é uma das grandes urgências do Estado de São Paulo que a gente pretende lutar e disputar muito para que o debate seja feito profundamente, muito a sério. Mudando um pouco para a segurança e violência contra a mulher, fazem 12 anos da criação da Lei Maria da Penha, mas mesmo assim a gente vê os números da violência contra a mulher só aumentarem, eles vêm aumentando. Como que, se eleita, a senhora pretende mudar essa situação ou brigar para que eles comecem a diminuir?
No que tange à defesa da mulher, a gente tem muitas boas legislações já protocoladas e regulamentadas. O que acontece é que a gente não fiscaliza, elas não são cumpridas. A Lei Maria da Penha, por exemplo, é uma das leis mais modernas e mais completas do mundo na defesa e proteção da mulher. Ela prevê não só a punição ao agressor, mas também uma rede de assistência social e acolhimento às mulheres vítimas de violência. E a gente não cumpre. Os números só sobem, mas mesmo assim a gente precisa levar em consideração que boa parte das cidades menores do estado de São Paulo, Itu tem uma delegacia da mulher que só funciona durante o horário comercial. Em Salto, a delegacia da mulher está fechada. Itupeva não tem delegacia da mulher. E boa parte das cidades menores não tem onde se registrar esses números. Esses números são ainda maiores e a gente desconhece. Então a gente precisa disputar na segurança como um todo. Acho que a gente precisa discutir as polícias, mas isso lá na Câmara Federal, alguém precisa falar da unificação e de uma maior inteligência da polícia para garantir uma segurança cidadã, mas no estado de São Paulo, a Polícia Civil é inexistente. Quantos policiais civis a gente tem em Itu? Quantos em Salto? Quanto em Porto Feliz? A maior parte das nossas delegacias, elas estão funcionando com os funcionários municipais emprestados. A gente não tem quem faça a investigação dos crimes depois da queixa feita. Então, a gente precisa disputar de verdade uma maior segurança, mas, para além disso, a gente precisa de aparelhos de assistência. As mulheres, assim como as crianças, elas precisam ser retiradas imediatamente dos lugares onde elas sofrem violência, que é a sua casa. As crianças vítimas de violência, elas vão para o Conselho Tutelar. A Lei Maria da Penha também prevê isso. A gente precisa tirar a mulher que apanha do marido da sua casa, para que ela possa retomar a sua vida com os filhos. Outra questão também é que a lei da laqueadura já existe. Mulheres com mais de 25 anos ou 2 filhos, não é ou 2 filhos, podem optar pela laqueadura gratuitamente pelo SUS. Mas a gente sabe que isso é quase impossível. Você passa anos na fila do SUS para conseguir uma laqueadura. Às vezes a mulher já está com 6, 10 filhos. Na hora da cesariana, pede, implora por uma laqueadura que não é realizada. Então, no estado de São Paulo, para a defesa da mulher, a gente já tem boas legislações, mas a gente não tem parlamentares que disputam e que defendam que essas legislações sejam cumpridas. Apenas uma correção, a Lei Maria da Penha ela existe há 10 anos e não 12, como eu disse agora há pouco. A gente volta no próximo bloco falando um pouco sobre cultura e a gente entra novamente no assunto segurança. Com o consórcio Mage de Imóveis, você não fica só imaginando como seria a casa dos sonhos ou o imóvel comercial para abrir um negócio próprio. Talvez a casa no campo ou na praia para relaxar, ou até mesmo quitar o financiamento do imóvel atual. Com o consórcio Mage de Imóveis, você usa sua carta de crédito como quiser para aumentar seu patrimônio. Você ainda pode utilizar o seu FGTS para ofertar um lance e potencializar sua contemplação. Créditos a partir de 106 mil e totalmente sem juros para conquistar seus objetivos. Consórcio Mage de Imóveis. Pensar no futuro é agir agora. Voltamos para conhecer um pouco mais dos projetos da co-candidata ao Legislativo Estadual, Mônica, da bancada ativista do PSOL. Mônica, a senhora defende que, com a necessidade das mulheres trabalharem fora de casa, o governo precisa suprir a demanda por creches.
Essa será uma das suas prioridades, caso eleita? Sim, não só por creches, mas por outros aparelhos de cuidados e assistência social. Eu acho que a formatação da vida das pessoas, ela não é pensada para a família. Esse é um problema também. A gente precisa debater as legislações trabalhistas. Pensa comigo, pai e mãe trabalhando fora, da classe mais baixa ou até mesmo da classe média. Quem é que cuida dos filhos? Sempre. Quem tem dinheiro, a classe média, paga uma outra mulher pobre para cuidar dos serviços domésticos e para criar seus filhos. As mulheres pobres deixam com a mãe, com a vizinha, com a filha mais velha. Ninguém cria seus filhos. As crianças hoje estão num lugar desprovida de afeto, desprovida de contato familiar. A gente precisa debater isso. Mas para a realidade atual e para a urgência da sobrevivência da maioria das mulheres que são chefes de família, hoje elas são mais que 52%, que precisam trabalhar fora e nem sempre elas trabalham no horário da creche. É importante dizer que a creche funciona na maioria das vezes das 7 às 4h30 ou das 7 às 5, e a maioria das trabalhadoras saem às 18. Mas também tem as trabalhadoras do horário noturno, faxineiras, trabalhadoras de shopping centers e etc., que trabalham no horário noturno e não podem contar com ninguém para ajudar os seus filhos. Então, a gente precisa desenvolver uma política pública que, no Rio de Janeiro, é uma proposta da vereadora Mariela, ela chamou de Corujão, mas a gente precisa desenvolver uma outra política pública de assistência social, porque a gente também não pode obrigar as crianças a estudarem o tempo todo, porque é privá-las da infância. Elas precisam ter escola para o pedagógico, mas para que os pais possam trabalhar e cumprir a jornada de trabalho, que é muito maior que o período pedagógico, a gente precisa ter um aparelho de cuidados para as crianças no contraturno, no período noturno, no período da tarde, no período da manhã, para as crianças que estudam em outros horários diferentes poderem brincar, poderem ter acesso à arte, lazer, cultura, entretenimento, terem direito a se socializar e serem cuidadas. E como que é ser mulher no Brasil hoje, tendo em vista essa nova onda feminista? É uma novidade, né? É. A Primavera Feminista, como a gente está chamando essa nova onda que chega pela América Latina, mas que é do mundo inteiro lá pelo 2014, 2015, ela vem pautando a construção de gênero. O que é ser mulher? Qual é o papel da mulher na sociedade? Como a gente se comporta e quais são os nossos direitos? Eu acho que a mulher brasileira, por conta da nossa formação social, e se a gente for estudar a história do Brasil, a gente vai ver que a nossa formação social ela é muito machista, ela é muito em torno do patriarcado, ela é uma família extensa. O pai mais velho, o avô, o dono da fazenda, o que vai deixar a herança, ele decide pela vida de todas. É a nossa cultura, é a nossa formação social, que hoje está bem diferente. A mulher brasileira já é mais do que 50% entre as chefias dos lares. A mulher brasileira já é a maioria entre as universitárias e as que se formam na universidade. A mulher brasileira já está produzindo cultura, a mulher brasileira já está apresentando programas de televisão e falando de uma outra realidade possível. Por exemplo, as mulheres, elas são a maior responsável pelo cuidado da família. Infelizmente, porque eu acho que isso deveria ser socializado, as mulheres são as únicas que detêm o saber da infância, porque as crianças não sabem ainda falar sobre si. É a gente que fica falando sobre as debilidades e dificuldades da primeiríssima infância, inclusive, quando os bebês ainda são muito frágeis. Então, quando a mulher ela entra na política, ela vem trazendo outras pautas consigo. Pautas que os homens organicamente não entendem, não sabem, não vivenciam. Ser mulher hoje, na política brasileira, é viver essa dicotomia. A gente chegou a um período de emancipação em que a gente está organizando as organizações da sociedade civil, está organizando comunidades de bairro, está organizando atividades culturais, está organizando as políticas da rua. Somos a maioria entre as ativistas, somos a maioria entre as transformadoras sociais, mas nós ainda não temos a caneta na mão. A mulher brasileira hoje não tem ainda quem legisle por ela, pela sua própria vida, pelo jeito de ser e viver das famílias, porque de verdade, quando a gente vai falar da organização familiar, são as mulheres que detêm esse saber e nós ainda não temos esse poder de decisão. Então a política brasileira ainda não é sobre nossas vidas, isso é ser mulher hoje. Mas acha que está aumentando a participação das mulheres na política? Pouco, devagar. Muito mais devagar do que a gente gostaria. As mulheres ainda são menos de 10% nos cargos eletivos, nos cargos de poder e nas assembleias do Brasil, e as mulheres negras são menos de 1%. Então, como eu disse,
nos espaços de tomada de decisão e de elaboração de política pública, a gente tem apenas um perfil, que é um perfil de homem de meia-idade, branco, empresário. E a política brasileira hoje, ela está sendo feita apenas nessa primeira pessoa. É para os negócios e para os negócios deles. É por isso que também a gente vê aqui no estado de São Paulo um grande favorecimento para a especulação imobiliária. As pessoas falam muito sobre, por exemplo, a necessidade de demarcação de terra indígena, mas as cidades estão invadindo os territórios indígenas. Isso porque a gente favorece muito a especulação imobiliária, porque os donos de imobiliária têm uma grande representação na Assembleia Legislativa. A gente não tem indígena debatendo demarcação de terra indígena. Então, esse espaço democrático, ocupado apenas por um perfil, que é também o perfil que a gente costuma eleger aqui nessa região, não garante um debate democrático, amplo, real sobre a vida dos paulistanos e paulistas. Então, é importante a gente debater que tipo de eleição e que tipo de política a gente está fazendo, que tipo de democracia e para quem é que a gente constrói a Assembleia Legislativa. Está indo muito devagar, pelo perfil que a gente costuma votar, porque a gente também culturalmente coloca as nossas expectativas em cima de um homem de terno e gravata. Inclusive, você é um bom perfil, embora seja jornalista. Um homem forte de terno e gravata, que fala bravo, que costuma dizer que tem todas as soluções no peito, enquanto o meu perfil, que é uma mulher feminina, que tem uma voz fina, que fala de outras realidades, que fala dos mais pobres, etc. Tipo, não é isso que me representa, isso não é forte o suficiente. Então, a gente sobe muito devagar, a passos muito lentos. Eu acho que é uma tendência a gente subir um pouquinho, mas eu acho que a gente deve subir pouquíssimas cadeiras. Eu acho que a gente não deve chegar nem a 15%. Então, é importante a gente pensar também quais outros perfis de debates a gente vai garantir nas Assembleias Legislativas, nesse que deve ser um período duríssimo. Tanto a presidência, eu acho que a eleição, dê o que dê, vai eleger um presidente que vai sofrer muitos ataques e aí o Poder Legislativo vai ter um papel essencial, tanto de contingenciar as legislações que a gente não gostaria para nossas vidas, quanto para avançar nos debates que aquele outro, ou que são dois perfis completamente diferentes, pode deixar de fazer. Então, eu acho que o Poder Legislativo tem um papel essencial nesse momento político que a gente vive. E é importante a gente garantir a eleição de outras pessoas. E aí a gente falou um pouquinho agora nos bastidores, ser co-candidata faz parte disso. Garantir mais do que a minha eleição, garantir a eleição de um conjunto de ativistas que não tem voz, que não tem votos nesses espaços. Agora, é claro que a senhora apoia Boulos para presidente por conta do seu partido, mas por que Boulos presidente? Porque Boulos, ele traz um debate consigo que é essencial e emergencial no Brasil, que é moradia. A gente defende que moradia primeiro, porque o CEP é o pai de todos os outros direitos. É o CEP que te garante procurar emprego, é o CEP que te garante a inscrição na escola, é o CEP que te garante a inscrição no postinho de saúde para tratamento de saúde. Quando você não olha a moradia, você também permite, a gente faz esse debate na bancada ativista, que o meio ambiente seja degradado, porque as instalações de moradias irregulares estão, na sua maioria, em áreas de preservação ambiental ou avançando em cima de territórios indígenas, quilombolas. Então, a falta de planejamento urbano é uma violência social e é uma violência ambiental. Se a gente não olhar para isso primeiro, a gente não vai conseguir reestruturar esse país. O Boulos traz consigo esse debate. O Boulos também ele tem o melhor programa de governo para controlar a crise e para ajudar quem está na parte de baixo da pirâmide. Quando ele fala, por exemplo, de controlar os juros bancários, que hoje é o que mais achata a classe mais baixa e a classe média nesse país. Certo. E também aqui, principalmente na região interior do estado de São Paulo, ele tem pouco cuidado com o ambiente, com o meio ambiente, tem pouca fiscalização. A senhora pretende trabalhar em cima disso, de repente uma polícia ambiental, aumentar, que nós já temos a polícia militar ambiental, mas acaba não conseguindo fiscalizar tudo. Muito, muito. Eu acho que a urgência ambiental é uma urgência real, de fato, porque não há justiça social sem justiça ambiental e se a gente não olha para o meio ambiente, logo, logo as nossas vidas vai estar em situação precarizada. Destinação de resíduos sólidos, por exemplo, lixo é uma matéria-prima e é um nicho econômico muito poderoso. A gente
enterra bilhões de reais por ano ou joga no mar. Daqui a pouco a gente vai estar nadando em lixo, enquanto a gente poderia usar tudo isso para fomentar a produção de novos produtos, precisa reutilizar. Então a gente precisa avançar na legislação de tratamento de resíduos sólidos, avançar na legislação no tratamento de resíduos líquidos, aí a gente vai falar de esgoto novamente, a importância de tratar esgoto nesse estado, porque a gente já está ficando quase sem água. A gente precisa demarcar as terras indígenas e os parques estaduais, porque apenas com a demarcação a gente vai garantir a preservação. Hoje, algumas empresas, indústrias de bebidas, elas estão localizadas bem ao pé da Serra do Japi. Lá, elas garantem a retirada principalmente da água que abastece a nossa região. Se a gente não demarca, por exemplo, a criação do Parque Estadual da Serra do Japi, a gente não garante água para Itu, para Salto, para Cabreúva, para Porto Feliz. Esses debates precisam ser feitos e eles são difíceis, mas é uma garantia de sobrevida para um estado que, a gente não fala sobre isso, mas o estado de São Paulo está muito próximo de um colapso ambiental. Então a gente precisa avançar muito na fiscalização e na gestão de tratamento de resíduos, tanto sólidos quanto líquidos. Mônica, mais uma vez, obrigado pela presença. Em nome da ITV, eu desejo boa sorte. E agora a senhora tem 1 minuto para as considerações finais. Lembrando que pode concluir a sua linha de raciocínio, de pensamento, mas de acordo com a lei eleitoral não pode pedir votos ou informar o número de qualquer candidato. Eu sou Mônica Seixas, eu sou moradora de Itu e eu vivo a realidade da região metropolitana de Sorocaba, que é a 15ª maior economia do país. Mas por aqui a gente não tem acesso a muita coisa, principalmente a ensino superior, a tratamento de esgoto, a cultura, a segurança pública. Em contrapartida, a gente está sistematicamente elegendo por aqui os mesmos sobrenomes das mesmas famílias, defendendo a mesma política, mas nada muda nas nossas vidas. É hora da gente garantir uma nova representação na Assembleia Legislativa. Eu faço parte de uma movimentação que é muito mais do que uma pessoa. Eu não quero ser messias, guru, e nem acho que tenho todas as soluções. Eu estou junto de todos e todas das classes mais baixas, periféricas e pobres. Nós somos 9 ativistas, negros, negras, mulheres feministas, transexuais numa única candidatura. É disso que se trata a bancada ativista. É uma oportunidade da gente levar para a Alesp todos os debates que estão sendo esquecidos nesses últimos anos por lá. Na sequência, recebemos Ícaros Júnior, do Solidariedade. Se você nos acompanha pela internet, essa transmissão será encerrada e dentro de instantes uma nova estará disponível. Uma boa noite e até daqui a pouco.